Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora a nossa aula de História, tá bom? Eu peço que você abra o seu livro na página 108, ok? Se você ainda não pegou esse material, dá uma pausa no vídeo e vai pegar tudo o que você precisa para iniciar a sua aula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o início do nosso país, tá bom? E sobre os primeiros habitantes, ok? Então, aí na página 108 do seu livro, inicia falando dos primeiros povos, mas hoje nós não vamos ler os textos, tá bom? Eu separei aqui na lousa alguns tópicos de tudo que tem no texto da página, tanto da página 108 quanto da página 109. Por quê? Porque pra gente não ficar lendo e ficar algo chato. Bom, para ficar mais dinâmico e um pouquinho mais fácil de entender, eu separei alguns tópicos e eu vou explicando. Eu peço só que você preste bastante atenção, porque todas as informações que você vai ter nesse primeiro vídeo, você vai precisar para responder as questões do próximo vídeo, que são os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Então, os primeiros habitantes do Brasil é o título do nosso, que inicia o capítulo do nosso livro de história, agora, né? Então, olha só, os primeiros povos que habitavam aqui no nosso país eram os povos indígenas, né? Nós já sabemos disso. Vocês sabem, né? Os índios que viviam nas suas tribos, tinham suas culturas, sua própria língua, né? Então, os primeiros povos que tinham aqui no nosso país eram os povos indígenas, ok? No ano de 1500, navegadores portugueses encontraram as terras na qual nós moramos, né, o nosso país, em uma das suas viagens marítimas. Essas viagens serviam para que eles encontrassem chances de comércio, né, de pegar das terras, vender no seu país e assim por diante. Então, iniciou a exploração, a ocupação das terras, que é chamada de colonização do Brasil. Então eles começaram a explorar as terras brasileiras, ver como que funcionava o clima, as coisas que tinham aqui que eles poderiam pegar para vender, e foi aí também que eles começaram a explorar o pau-brasil. Um dos objetivos era obter produtos para o comércio europeu, comércio, para a venda, né? O mais explorado era o pau-brasil. O pau-brasil, eu vou colocar aí no seu vídeo, o pau-brasil é uma árvore, né? É uma árvore, no caso, que do seu tronco eles extraíam uma espécie de tinta, né, vermelha. Eles faziam corante com isso e usavam para pintar tecidos. Eu vou colocar aí também na imagem, presta bastante atenção. Então, eles usavam a coloração avermelhada que saía dessa árvore, que eles extraíam do tronco dessa árvore, para tingir tecidos, né? Então eles extraíam daqui do nosso país e levavam lá para a Europa para poder fazer comércio, para poder produzir tinta do pau-brasil, tá bom? Para cortar e derrubar essas árvores, os europeus utilizavam o trabalho dos povos indígenas, né? Então, as pessoas que faziam esse trabalho, que cortavam as árvores e carregavam para os navios e tudo mais, eram os povos indígenas, né? Então, Imagine agora os índios naquela época nunca tinham visto um homem com a cor da pele mais clara, né? Porque o índio tem a pele avermelhada. E além disso, entrando na terra, pegando coisa, né? E eles trabalhando e ajudando a tirar dali. Além do trabalho, os indígenas sabiam o caminho por terra e por rio. Para chegar até as árvores, por terra e por rio, para chegar até as árvores, o que era fundamental para a exploração. Então os índios também não só carregavam as árvores para os navios, para que eles pudessem levar, mas eles também sabiam os caminhos. Eles sabiam os caminhos por terra, sabiam os caminhos por rio, então ficava muito mais fácil para os europeus explorar as terras, porque eles tinham o auxílio dos índios, né? Então, para que a colonização ocorresse, para que essas coisas acontecessem, os índios foram fundamentais para que isso acontecesse. Agora nós vamos para a página 110 do seu livro, tá bom? Vamos continuar vendo agora que os portugueses precisaram adotar alguns costumes indígenas para sobreviver também aqui, né? Esse lugar novo que eles estavam explorando. Olha só. Então, para sobreviver, eu vou ler aqui um pedacinho. Para sobreviver e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram elementos da cultura de diferentes povos indígenas para se locomover, se alimentar e construir moradias. Então, para sobreviver
sobreviver, eles precisavam se adaptar com o lugar onde eles estavam, né? Então, eles aprenderam com os povos indígenas onde dormir, o que comer, como se locomover, né? Então, nós vamos ver aqui alguns desses itens, tá bom? Que eles adotaram. Olha só. Utilizavam as canoas para se locomover por rios. Era necessário que eles se locomovessem de um lado para o outro para que houvesse exploração, né? Então, eles se locomoviam através das canoas, que os índios os levavam e os ensinavam também a usar. Instrumentos como arco e flecha e o tacape para pescar e para caçar. Esses daí que eu estou colocando agora no seu vídeo. Então, o arco e flecha e o tacape, eles usavam para pescar e para caçar animais. Usavam utensílios como potes de barro e cesto de palha, né? Então, eram coisas que eles mesmos produziam nas tribos e aí eles utilizavam. Cultivavam e consumiam alimentos como milho, feijão e mandioca. Então, para se alimentar, além de caçar, né, de pescar, eles também cultivavam feijão, milho e mandioca. Além de cultivar, também eles consumiam. Moravam em casas feitas de madeira ou de taipa, de pelão, e muitos dormiam em redes. Então, eles também precisavam de um lugar para ficar, né, um lugar para dormir, para morar. Então, esses foram os lugares que eles ficavam. Agora vamos para a página 112 do nosso livro, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho da influência da língua indígena no nosso idioma, tá bom? Na nossa língua também falada hoje. Então, nossa língua inclui diversas palavras indígenas devido ao contato entre eles e os portugueses. Então, nós temos diversas palavras indígenas porque como nós vimos, os primeiros habitantes aqui do nosso país eram os indígenas e os portugueses vieram depois, né? Nós falamos português porque eles que nos colonizaram, né? Então, nós temos ainda também influência dos povos indígenas na nossa língua. Olha só. Muitas palavras que nomeiam plantas e animais brasileiros são de origem indígena, como capivara, cajá e tamanduá, né? E normalmente essas palavras têm um significado, né? Todas as palavras têm um significado o motivo, do motivo no qual foi dado à planta ou ao animal. Localidades também receberam nomes indígenas como Piracicaba, Jacuí, Itajuba e tantos outros também que receberam nomes de origem indígena. A organização dos povos indígenas é feita de acordo com a língua falada por eles. Então, a organização dos povos indígenas, né? Por exemplo, nós somos organizados por cidade, né? A cidade de São Vicente, a cidade de São Paulo e assim por diante. Também os países, né? Os Estados Unidos, o Brasil e tal. Então, e nós somos organizados nos nossos países e cada um fala o seu idioma, né? Nós falamos português, lá em Portugal também eles falam português. Mas se você for perceber, algumas palavras não são iguais e também a forma de falar, a forma da pronúncia das palavras também são diferentes. Os povos indígenas também são organizados assim, organizados de acordo com a sua língua. Olha só. E a organização, essa organização é chamada de tronco linguístico, né? Então, as línguas faladas que são da mesma origem pertencem à mesma família linguística, né? Tem esse tronco linguístico que nós vamos ver agora, né? Que os dois principais são o tupi e esse aqui, macro-G. Aí no seu livro, na página 112 ainda, tem aqui, ó, lá tem a legenda lá embaixo. Lembra que nós vimos legenda lá na aula de geografia? Então aqui também tem uma legenda, ó. O quadradinho laranja representa o tronco linguístico, o verdinho a família linguística e o roxinho a língua, tá bom? Então vamos lá. Os troncos linguísticos principais. O tronco linguístico tupi e o macro-G. Dele vem as famílias linguísticas, que tem ali, ó, a família Tupi-Guarani, a família Munduruku e a família Mauê. Já no macro-G tem a família G, família Carajá e família Iatê. Depois tem o tronco linguístico, as famílias linguísticas e depois vem cada língua, né? E eles são organizados dessa maneira, tá bom?
deles derivam diversas famílias que são compostas de várias línguas. Então, desses troncos linguísticos saem famílias linguísticas e dali outras línguas também. E ali eles são organizados. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Nós vimos os primeiros habitantes do Brasil, o relacionamento entre os portugueses e os indígenas, né, a exploração e a exploração que os povos portugueses faziam aqui no nosso país. Nós vimos também um pouco da língua, né, da influência da língua indígena na nossa língua de hoje, tá bom? Então, os próximos exercícios, o próximo vídeo, aliás, com os exercícios, são a respeito disso tudo que a gente viu, tá bom? Que você tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe.